Fala, Tricolor Paulista, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aí mais uma vez, né? Trazendo tudo que vocês precisam saber aí do São Paulo. Dessa vez separamos um corte aqui do programa esportivo ali da TV Gazeta. A bancada ali, né? Trazendo esse desabafo do Luciano também, o momento do São Paulo e as projeções aí, né? O que o São Paulo vai projetar para frente do campeonato, para essa reta final. São Paulo que embola naquele meio ali buscando vaga numa pré-Libertadores, né? Então o campeonato vai ficar bem acirrado ali em busca dessas vagas. Vamos soltar o vídeo aí, vamos estar reagindo junto, tá bom? No final a gente volta, dá uma passadinha lá na classificação e vamos pro vídeo. Especificamente de todos, mas você e o Miller falando, do gol número 100. O Luciano entra, para depois a gente ouvir o Luciano, e aí eu te devolvo a palavra para você também externar o que disse o Luciano, qual é o pensamento dele. O Luciano, ele entra entre os 20 maiores artilheiros da história do São Paulo, né? São 100 gols. E fala o lance do gol pra gente aí, ô Paulinho. Não, ele pega muito bem, de bate pronto na bola, uma bola que é difícil você chapar. E ele chapa muito bem, tirando do goleiro. É um jogador que tem técnica, é um jogador importante. Você vê que ele passa e ele vai para a área. Então ele faz um 2 ali e bate muito bem na bola. Merecido, parabéns. Miller, tecnicamente o lance. Tecnicamente a jogada foi bonita e o lance foi bem executado, né? Como disse o jogador, é uma bola difícil de você pegar, né? De bate pronto, de chapa cruzado. É difícil fazer esse gol, né? Ele conseguiu fazer um gol difícil. E o toque de letra pro gol do Bobadilha? Ali é um improviso, né? E na frente, eu sempre digo que 90% é improviso, 10% é o tradicional. Ele improvisou bem e foi feliz no lance e o Bobadilha fez o gol. Lembrando, como disse o Abel, na eliminação do São Paulo na Copa Libertadores, ou seja, na hora do osso, o Luciano não apareceu para falar. Então, se você me permitisse falar. Eu vou colocar ele, aí a gente vê, né? Ele não apareceu para falar. A imprensa estava lá, o Luciano não se manifestou. Até por ser jogador, um dos mais badalados do elenco, ele não apareceu para falar. Ontem ele fez o 100º gol, apareceu lá na Zona Mista. Alguém quer falar comigo? Tô aqui, ó. Tá, Zona Mista e tal. Claro que a imprensa vai ouvir. É uma marca importante, né? São 100 gols com a camisa gigante do São Paulo. Não é para qualquer um, não. É uma marca importante que merece destaque. E o Luciano falou, mas na tela, vai. Em 95 anos de história do maior clube do mundo, para mim, entrar no top 20 de gols, né? De 20 jogadores que atingiram 100 gols, para mim é muito bom. Né? Mostra que eu trabalho bem, mostra que mesmo quando as coisas não acontecem, eu tô aqui para ajudar. Tem torcedores que pegam muito pesado, que eu prefiro 1000 vezes que eles venham até mim e me criticam do que eles ameaçarem. Tem torcedor de São Paulo que ameaça a minha família, ameaça a minha esposa, fala das minhas filhas, fala que sabe onde eu moro. Então isso já toca no lado pessoal. Então isso não é legal, porque às vezes minha esposa fica com medo. Aí como é que eu vou sair para trabalhar com a minha esposa com medo? Né? Tenho 2 filhas, são tudo para mim. Então acho que eu sou muito cobrado nessas coisas. O torcedor tem que entender que aqui no clube não só tem o Luciano. O Luciano está aqui para ajudar. Muitas das vezes eu não vou conseguir ajudar. Mas só que mesmo assim eu tô lá, eu tô à disposição, eu vou lá, eu enfrento qualquer um pelo São Paulo. Então acho que, assim, eu tenho 100 gols aqui e muita gente ainda desconfia do meu trabalho. Acho que 20 jogadores têm 100 gols com a camisa do São Paulo. Então acho que o torcedor que não gosta de mim vai ter que gostar. Uma hora vai ter que gostar. Quem não gosta de mim, uma hora ou outra vai ter que gostar. Vai ter que gostar. Luciano, quem sou eu para dar conselho para você, né? Mas você é atleta profissional, vocês, né, atletas profissionais, aconteceu isso com o Fagner, acho que com o William do Corinthians, né? Preserva a família. Cássio, preserva a família. Você se expõe, eu não estou dizendo que é correto, mas preserva a família. O Instagram da família é fechadinho, lá bonitinho, conta corrente fechadinho. Você é público, a esposa não, os filhos, né? Preserva, acho que vai ficar mais tranquilo para você, porque futebol envolve paixão. E a gente discorda completamente de qualquer agressão que o Luciano receba, qualquer outro jogador, qualquer outra pessoa receba em rede social. Então, um conselho que eu posso, será que eu posso te dar um conselho, né? Preserva a família, não abre, se identificar não. Agora, gente, torcedor, Mileira, a fala dele
Você tem o finalzinho da fala dele aí? Torcedores gostam de mim? Vamos ouvir, o Luciano, né? Falando do 100º gol dele, ele vem pro desabafo e vai de encontro aos torcedores que estavam criticando muito depois da eliminação da Libertadores. Na tela. Olha, então acho que o torcedor que não gosta de mim vai ter que gostar. Uma hora vai ter que gostar. Ô Miller, essa é a postura de um jogador que faz 100 gols com a camisa do São Paulo? Não, absolutamente, né? Até porque, é claro que a nova geração de torcedores de São Paulo gosta dele, né? O jogador do São Paulo tem que entender uma coisa. Ontem, o estádio vazio do Morumbi é reflexo e fruto da desclassificação da Libertadores, do vexame contra a LDU. Isso é fato. Ontem não tinha quase ninguém no estádio do Morumbi contra o Bahia. Então, o torcedor do São Paulo, o São Paulino, tá chateado, tá ressentido por conta da eliminação na Libertadores. Assim como eu. O jogador não tem que ficar preocupado com meta. Se tivesse perdido o Bahia ontem, ele teria dado essa entrevista? Lógico que não. Postaram lá no vestiário, etc. Essas coisas que eu não concordo. Independente do resultado, eu acho que o jogador de futebol do time grande, que é importante pro seu time, que é titular, que é ídolo do clube, ele tem que dar entrevista. Independente do resultado. Não pode só quando aquela entrevista de conveniência, sabe? Desabafo, ocasião. Né, Pô, servida, não, tem um torcedor que não gosta de mim. Claro, ninguém é unanimidade. Jesus não foi unanimidade, um jogador tem que ser? Absolutamente. Então, eu acho que o jogador não pode dar entrevista só quando ele faz gol, só quando vence uma partida. Ele tem que dar entrevista independente do resultado. Acho que esse número do Luciano que ele atinge realmente é um número expressivo. São poucos jogadores na história desse clube, né? Que é um clube gigante. Fizeram mais de 100 gols e ele fez. O que chama a atenção é que ele aparece, quando ele completa os 100 gols, falando de um jeito como se ele já tivesse conquistado vários títulos, como se ele tivesse decidido vários campeonatos para o São Paulo. E o São Paulo vive um momento de estiagem de títulos. Ele foi campeão de uma Copa do Brasil. Desculpe, com ele sendo personagem na eliminação para a LDU. Então, da mesma forma que ontem ele foi personagem, pelo gol número 100, ele foi o personagem, o protagonista da eliminação da Copa da Libertadores contra a LDU. Né? Eles são os artistas, não sou eu, não é o Chico, não é então, assim, ele demonstra sofrer de complexo de perseguição, como se todos estivessem contra ele. Então basta ele dar a resposta dentro de campo e fazer o que ele fez ontem em mais jogos, não só em alguns, não só de vez em quando. Nos jogos que valem, nos jogos que decidem, nos jogos que vão fazer o torcedor de São Paulo se orgulhar ainda mais e vestirem a sua camisa, aí sim, né? Mas ele não é um cara decisivo no sentido de, sabe, dar títulos pro São Paulo, ganhar clássicos pro São Paulo. Ô, Garrafa, não adianta o jogador ficar preocupado com meta. Esse negócio, 2 gols e 20 assistências. Como se a assistência fosse mais importante que o gol. Hoje é assim. Eu acho absurdo isso. Meu, levanta troféu. Ó, já vou repetir. Eu, pelo Tricolor, levantei 16 vezes o troféu. Levanta troféu. Não para ter meta, 100 gols, 150 gols. Isso não quer dizer nada. E faz gol quando precisa. Contra a Bahia, é fácil. Ô Abel, vira público. Era o momento que a empresa queria ouvir pelo 100º gol, né? Mas não precisa ele se justificar, ele falar que vou ter que me engolir. Eu acho que ele foi totalmente na contramão de um dia especial para ele, um dia especial para o São Paulo. Não sei se eu estou errado, você concorda comigo ou não, mas nesse momento... Concordo. Um mecanismo de defesa dele em relação às críticas, como eu disse anteriormente. Ele veste a camisa de um gigante do São Paulo Futebol Clube. Ele foi importante na conquista da Copa do Brasil, ainda assim é muito pouco para o São Paulo. A gente sabe que o momento do São Paulo não é fácil. Concordo com o que disse também o Alex Miller. Não adianta ele fazer isso em um jogo, ele tem que fazer muito mais. A cobrança é assim, então no São Paulo é assim, no Palmeiras é assim, no Flamengo é assim, no Corinthians é assim, no Bayern de Munique, é assim. Entendeu? O cara jogou um jogo bem, mas a torcida quer que o cara esteja sempre jogando, ainda mais nos jogos decisivos. O Miller falou, o Morumbi ontem estava vazio pela eliminação na Libertadores. E mais, pela eliminação na Copa do Brasil, com o Atlético Paranaense. Pela posição na tabela do Brasileiro. Se tivesse lá em primeiro lugar no Brasileiro brigando pelo título, exatamente, acho que o São Paulino também iria mais. Exatamente. E sobre as críticas, primeiro, ele tem que aceitar as críticas. Já não vou ser repetitivo. Joga no São Paulo, tal, Agora, ameaça a família, aí eu já acho totalmente contra. Aí eu dou razão a ele. Né? Perfeito. A reclamação é no desabafo.
Abel, eu também sou a favor disso, eu sou contra isso, mas isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Mas não pode Na minha época, o pessoal, fase ruim, ligava em casa, ligava para a esposa. Agora, na nossa época, meio de jogador, não tinha essas redes sociais. Né? Então, é aquilo que o Garrafa mencionou. Esses jogadores precisam aprender a deixar um pouco a família de lado. Preservar a família. Isso é muito importante, que os atletas precisam entender isso. Porque há tempos bons e há tempos maus. Vão chegar os tempos bons e os tempos maus. Então, os atletas, o próprio Luciano, é um jogador importante. Tem qualidade técnica. Agora, precisa ter cabeça boa. Precisa ter cabeça boa nesses momentos que tudo vocês comentaram. Mas uma coisa que não falta no Luciano, vamos combinar, é dedicação, esforço e luta até o fim. É o mínimo que se espera de um jogador, Não, Chico. pode ser, mas é questão que ele está sempre lutando. Pode ser que ele não consiga, porque ele também não é o Pelé, né? Ele não é o cara que vai resolver, não é aquele grande jogador tecnicamente, como por exemplo foi o Miller, né, que resolvia. Ele não vai resolver todos os jogos, mas dedicação e luta que não faltam para ele. Aquilo que eu estava falando do Yuri Alberto sobra no Luciano. Ele é técnico, ele é esforçado e é raçudo. E essa raça dele é que leva o tricolor a vitórias como essa aí que nós vimos ontem. Mas a torcida estava esperando dele, já que ele foi no ataque em relação à torcida, a torcida estava esperando isso contra a LDU, não contra o Bahia. Tô falando, Não contra o bahia. Faz gol, jogo decisivo. Eu vou ser bem claro. É a minha opinião, né? No caso do Luciano, o empresário, para fazer um bom negócio, tem que comprar o Luciano por quanto ele pensa que vai, pelo quanto ele vale. O empresário tem que comprar o Luciano por quanto ele vale e vender o Luciano por quanto o Luciano acha que ele vale. O Luciano se supervaloriza. Com todo o respeito à torcida do São Paulo, cada um tem o ídolo que quiser. Eu já vi lá, maravilhosa bandeira do Tele, aquele bandeirão do Tele Santana, sabe? Rogério. Rogério Ceni, ídolo. O Luciano. Raí. O Luciano, cada um elege o ídolo que quiser. E o Luciano, tecnicamente, acho que é um bom jogador. Né? Hoje, do jeito que tá aí, é um bom jogador. Sim, né? Mas peraí, mas será? Se eu fosse São Paulino, eu falava, tira essa bandeira daí, velho. Mas o que tem hoje? Olha o bandeirão aí do lado do Tele, do Raí, do Rogério. Brincadeira. É o que tem hoje. Por quê? Vai fazer bandeirão? Vai gastar tinta? Tá de brincadeira. Com todo o respeito que merece o Luciano. Quem é o grande ídolo do Corinthians, por exemplo? Eu não sei quem é o grande ídolo do Corinthians. Quem é o grande ídolo do Santos? Ok, a régua hoje, né? Caiu o sarrafo. O sarrafo tá mais baixo. Claro. Tá mais baixo. Pois não, Marina? Não, queria só pontuar algumas coisinhas também. Assim, o Luciano sempre é muito perguntado sobre isso, tá? Sobre essa questão de torcida e tal. Então, às vezes a gente pega uma resposta, mas às vezes ele foi questionado sobre isso. Ele foi ontem, na Zona Mista, questionado. Você, né, tem muito altos e baixos. O que pode dizer pro torcedor que não gosta de você? Então, às vezes, ele respondeu essa pergunta. Mas tudo bem, a resposta foi dele. Tá certo. Ele foi perguntado, mas ele falar que a torcida vai ter que engolir. Como você vai ter que me aguentar? Que aguentar. É a torcida do São Paulo. Né? O torcedor tem a prioridade. Desde que não tenha agressão, não tenha ofensa, a gente é contra isso. Estou com o Abel, fechado, com o Paulo nesse ponto. Mas assim, é o torcedor. O torcedor é a alma, é a essência do clube. Num dia de festa, de senhor, a torcida, quem não gosta de mim... Mas você não acha que eu quis dizer, tipo assim, né? Não sendo defensor, advogado, claro, mas assim... Marina. Quem não gosta de mim vai ter que gostar no sentido não assim de obrigação, mas tipo pelos números que eu apresento. Não é obrigado a gostar. O cara pode não gostar. O cara viu o Miller falando, tava acostumado, né? Ver o Miller jogar, mas aí vai um pouco de encontro com o que o Chico falou. Na fase mais difícil do São Paulo, Luciano é o ídolo realmente. Mas nunca envolve o torcedor. O jogador precisa ser malandro. O jogador precisa ser malandro. O jogador não pode envolver o torcedor, até porque o torcedor ele vai criticar. Não tem essa. Isso fez um jogo, fez um gol, o 100º gol. Vai no próximo jogo jogar mal, vai criticar. Mas ele fizer com frequência. Não precisa ser todo jogo, mas com uma frequência maior. O que ele fez ontem
torcedor do São Paulo vai gostar dele. Sim, não há dúvida. Mas não é preocupante, então, ele ser o terceiro jogador do século a chegar numa marca dessa. Ele tá atrás só do Luiz Fabiano e do Rogério Ceni. E ele ser tão criticado por fazer gols, pelo menos um ou outro. Mas, então, Marina, mas é isso aí que eu tô falando, que você tá falando aí. É isso que eu tô dizendo. Você tá entendendo? Os jogadores hoje são preocupados com meta, bater meta. A principal marca são títulos. Exatamente. O time grande vive mas o São Paulo tá vivendo um jejum também nesse período. Okay. Mas aí, então, o que é? Se ele tivesse... Veja bem. O torcedor da nova geração do Tricolor, ele fala o quê? Ah, não, os mais velhos gostam do Rogério Ceni, do Miller, do Raí, tá? Claro que vão gostar. Não parece nada novo. Exatamente, isso que eu tô falando. Hoje o jogador tá preocupado com meta. Então tá aí, torcedor tricolor paulista, esse foi o trecho que a gente separou para estar reagindo junto, um trecho muito bom aí, uma análise do pessoal ali do TV Gazeta, né, trazendo aí essa situação do Luciano, que não foi nem um pouco bacana, uma situação ali incômoda, né, de ameaça, né, que ele expôs ali, dá para entender que vivia um mau momento ali, o atacante do São Paulo, mas uma cobrança exagerada ali, acredito que de fato também não ajuda o atleta em nada, né, como ele mesmo disse, pressionado dessa forma, né, o próprio atleta não consegue ele desempenhar bem, porque ele está preocupado com a própria segurança, né, então de fato isso acaba não sendo bacana. Mas o São Paulo aí consegue essa vitória, uma vitória muito importante, dá uma embolada bacana no campeonato, vai para 41 pontos, né, fica ali a um do Vasco na 8ª posição e a 3 pontos do Fluminense, que é o 7º, né? E sendo que essa tabela do Brasileirão tem muita possibilidade aí do G6 virar até um G8. Então o São Paulo estaria ali a um pontinho de distância, né, para brigar por essa vaga na Libertadores. Então o São Paulo tem que pontuar, tem que daqui para frente botar ali a cabeça no lugar, acalmar um pouco os bastidores e conseguir esses pontos aqui, é super importante para a reta final do campeonato. Rapaziada, o vídeo é esse, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, dá o like aí para dar uma moral pra gente, também se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no São Paulo e até um próximo vídeo, valeu!